Olá, a leitura já vai começar. Deixe seu like para incentivar o nosso trabalho. Se gostar do conteúdo, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Boa leitura! Sherlock Holmes, um estudo em vermelho. Primeira parte. Reimpressão das memórias do Dr. John Watson, ex-oficial médico do Exército Britânico. Capítulo 1. O Sr. Sherlock Holmes. Em 1878, formei-me em medicina pela Universidade de Londres e fui para Netley, a fim de fazer o curso indicado para os cirurgiões do Exército. Quando terminei os meus estudos ali, fui designado cirurgião assistente do 5º Regimento de Fuzileiros de Northumberland. Nessa época, o regimento estava cantonado na Índia, e antes que eu pudesse juntar-me a ele, explodiu a Segunda Guerra Afegã. Ao desembarcar em Bombaim, fui informado de que minha unidade já avançara pelos desfiladeiros, internando-se profundamente em território inimigo. Entretanto, parti com vários outros oficiais que estavam na mesma situação e conseguimos chegar sãos e salvos em Kandahar, onde encontrei meu regimento e assumi imediatamente minhas novas funções. A campanha rendeu honrarias e promoções para muitos, mas para mim só trouxe infortúnios e desastres. Fui transferido de minha brigada para a de Berkshire, com a qual participei da Batalha Fatídica de Maiwand. Ali, fui atingido no ombro pela bala de um mosquete afegão que me fraturou o osso e roçou a artéria subclávia. Eu teria caído em poder dos ferozes gazis, se não fosse a coragem e a dedicação de meu ordenância, Murray, que me pôs atravessado no lombo de um cavalo de carga e conseguiu levar-me em segurança até as linhas britânicas. Abatido pela dor e debilitado pelas contínuas privações a que fora submetido, fui removido para o hospital da base em Peshawar, em um trem que transportava outros feridos. Ali eu me recuperava e já melhorara o suficiente para andar pelas enfermarias, até mesmo tomar um pouco de sol na varanda, quando fui atacado pela tifo, essa praga de nossas possessões indianas. Fiquei com a vida em perigo durante meses, e quando finalmente voltei a mim e entrei em convalescença, estava tão enfraquecido e tão magro que uma junta médica determinou a minha volta imediata para a Inglaterra. Assim, fui embarcado no navio de transporte de tropas Orontes e um mês depois desembarcava no cais de Portsmouth, com a saúde irremediavelmente comprometida, mas tendo a permissão paternal do governo para tentar melhorá-la nos 9 meses seguintes. Eu não tinha conhecidos nem parentes na Inglaterra, de modo que era livre como o ar, ou tão livre como pode ser um homem com uma renda de 11 shillings e 6 pence diários. Nessas circunstâncias, era natural que eu fosse atraído para Londres, a grande cloaca para a qual são drenados irresistivelmente todos os ociosos e vagabundos do Império. Fiquei ali durante algum tempo, em um hotel retirado no Strand, onde levei uma vida sem conforto e sem sentido, gastando todo o dinheiro que recebia muito mais livremente do que deveria. A situação de minhas finanças tornou-se tão alarmante que eu logo percebi que teria de deixar a metrópole e me estabelecer em algum lugar no campo, ou modificar completamente o meu estilo de vida. Escolhida a última alternativa, resolvi deixar o hotel e instalar-me em moradia menos pretensiosa e mais barata. No mesmo dia em que cheguei a essa conclusão, eu estava no bar Criterion, quando alguém bateu no meu ombro. Ao virar-me, reconheci Stanford, um rapaz que fora meu assistente em Bart. A visão de um rosto amigo no vasto deserto londrino é algo realmente agradável para um homem solitário. Nos velhos tempos, Stanford nunca fora um companheiro mais íntimo. Porém, eu agora o acolhia com entusiasmo, e ele também parecia satisfeito em me ver. Na exuberância da minha alegria, convidei-o para almoçar comigo no Holborn, e juntos partimos em um cabriolé. Diabo! O que andou fazendo, Watson? Perguntou ele, sem dissimular o espanto, enquanto sacolejávamos pelas ruas apinhadas de Londres. Está magro como um sarrafo e queimado como uma castanha. Fiz-lhe um breve relato de minhas aventuras e mal o concluíra quando chegamos ao nosso destino. Coitado! Exclamou penalizado, após ter ouvido os meus infortúnios. O que pretende fazer agora? Procurar um lugar para morar, respondi. Tento resolver o problema de encontrar cômodos confortáveis a um preço razoável. Curioso, disse meu companheiro. Hoje você é a segunda pessoa que me diz a mesma coisa. E quem foi a primeira? Perguntei.
Um sujeito que trabalha no laboratório de química no hospital lamentava-se ainda essa manhã por não encontrar alguém com quem dividir o aluguel dos ótimos cômodos que encontrara, mas que são caros demais para suas posses. Formidável! Exclamei. Se ele procura mesmo alguém para dividir a casa e as despesas, sou exatamente o homem indicado. É melhor ter um companheiro do que morar sozinho. Stanford olhou de modo estranho por cima do seu copo de vinho. Você ainda não conhece Sherlock Holmes, disse. Talvez não gostasse dele como companheiro permanente. Por quê? O que há contra ele? Bem, eu não disse que há alguma coisa que o desabone. Ele tem ideias um tanto estranhas, é apaixonado por alguns ramos da ciência. Pelo que sei, é uma pessoa bastante correta. Estudante de medicina? Perguntei. Não, e não tem a mínima ideia a respeito do que ele pretende fazer. Parece entender muito de anatomia, além de ser um químico de primeira. No entanto, que eu saiba, nunca fez nenhum curso regular de medicina. Seus estudos são tanto desregrados e excêntricos. Mas com esse sistema irregular ele acumulou uma quantidade de conhecimentos que deixaria seus professores surpresos. Nunca lhe perguntou o que pretende fazer no futuro? Indaguei. Não, ele é desses que não se abrem em confidências, embora possa ser bastante comunicativo quando é dominado pela imaginação. Eu gostaria de conhecê-lo, disse. Se vou morar com alguém, preferiria um homem que aprecie os estudos e tenha hábitos tranquilos. Ainda não me sinto bastante forte para suportar muito barulho ou agitação. Já tive o suficiente de ambos no Afeganistão, o suficiente para o resto da vida. Como poderei entrar em contato com esse seu amigo? Ele deve estar no laboratório, respondeu meu companheiro. Às vezes ele evita o lugar durante semanas, ou então trabalha lá de manhã à noite. Se quiser, iremos ao seu encontro depois do almoço. É uma boa ideia, respondi. E nossa conversa passou para outros temas. Quando estávamos a caminho do hospital, depois que saímos do Holborn, Stanford forneceu-me maiores detalhes sobre o cavalheiro que eu me propunha a aceitar como companheiro de moradia. Não me responsabilize se por acaso você não se der bem com ele, avisou-me. Não sei nada a seu respeito, além do que fiquei sabendo quando o encontrava ocasionalmente no laboratório. Este arranjo foi ideia sua, portanto, não me culpe por alguma coisa. Se não nos dermos bem, será fácil separar-nos, respondi. Está me parecendo, Stanford, acrescentei, olhando com firmeza para meu interlocutor, que você tem algum motivo para lavar as mãos em relação a esse assunto. O temperamento desse homem é tão terrível? Ou existe algo mais? Vamos, fale sem receio. É difícil exprimir o inexprimível, respondeu Stanford, rindo. Holmes talvez seja científico demais para o meu gosto. Chega a beirar a insensibilidade. Posso imaginá-lo dando a um amigo uma pitadinha do último alcaloide vegetal, não por maldade, compreenda, mas apenas por espírito investigativo, para ter uma ideia precisa dos efeitos. Para ser justo, acho que ele próprio tomaria o alcaloide com a mesma presteza. Parece ter uma paixão pelo conhecimento definido e exato. Não vejo nada demais nisso. Concordo, desde que tudo fique dentro de certos limites. Evidentemente, a situação assume uma forma bizarra quando ele chega ao cúmulo de dar pauladas em cadáveres na sala de dissecação. Dar pauladas em cadáveres? Exatamente, a fim de verificar quanto tempo depois da morte o corpo pode apresentar escoriações. Eu o vi fazendo isso, com os meus próprios olhos. E ainda insiste em dizer que ele não é estudante de medicina. Não é. Só Deus sabe qual a finalidade de seus estudos. Bem, aqui estamos. E você precisa formar sua própria opinião sobre ele. Enquanto Stanford falava, dobramos para uma ruela e entramos por uma pequena porta lateral que dava para uma ala do grande hospital. O terreno agora me era familiar e não precisei ser guiado quando subimos a fria escadaria de pedra e seguimos pelo corredor comprido, de paredes caiadas e com várias portas castanho escuras. Quase no final, uma passagem de arcada baixa levava ao laboratório de química. Era uma sala ampla, com paredes cheias de prateleiras entulhadas de incontáveis frascos. Havia mesas baixas e largas espalhadas por ali, juncadas de retortas, tubos de ensaio e pequenos bicos de Bunsen, com suas chamas azuis oscilantes. Na sala, só vi um estudante, curvado sobre uma mesa afastada, absorvido no seu trabalho. Ao ouvir nossos passos,
Ele olhou em volta e ergueu-se, com uma exclamação satisfeita. Descobri! Descobri! Ele gritou para meu acompanhante, correndo para nós com um tubo de ensaio na mão. Descobri um reagente que é precipitado pela hemoglobina e por nada mais. Se ele tivesse descoberto uma mina de ouro, seu rosto não demonstraria uma alegria maior. Dr. Watson, Sr. Sherlock Holmes, apresentou Stanford. Como vai? Disse ele cordialmente, apertando minha mão com uma força de que eu não o julgaria capaz. Vejo que esteve no Afeganistão. Como é que sabe? Perguntei espantado. Não vem ao caso agora. Ele respondeu, dando uma risadinha para si mesmo. No momento, a questão é sobre a hemoglobina. Percebe a importância da minha descoberta, não? Quimicamente é interessante, sem dúvida, mas na prática, respondi. Como? Meu caro, é a descoberta mais prática da medicina legal dos últimos anos. Não percebe que com isso teremos um teste infalível para manchas de sangue? Venha cá. Em sua ansiedade, segurou-me pela manga do casaco e me puxou para junto da mesa onde estivera trabalhando. Tomemos um pouco de sangue fresco, disse, enfiando um comprido estilete no dedo. Aparou numa pipeta a gota de sangue que saiu. Agora adiciono esta pequena quantidade de sangue a 1 litro de água. Perceberá que a mistura tem aparência de água pura, pois a proporção do sangue não pode ser maior que 1 para 1 milhão. Entretanto, não tenho dúvida de que obteremos a reação característica. Enquanto falava, ele jogou alguns cristais brancos dentro do recipiente, acrescentando em seguida algumas gotas de um fluido transparente. O conteúdo adquiriu imediatamente uma tonalidade escura de mogno, ao mesmo tempo que um pó acastanhado se concentrava no fundo do recipiente de vidro. Ah! Exclamou ele, batendo palmas e parecendo tão encantado quanto uma criança com um brinquedo novo. O que acha disso? Parece um teste bastante delicado, observei. Ótimo. O antigo teste com guaiaco era muito rudimentar e impreciso. O mesmo se pode dizer do exame microscópico dos glóbulos do sangue. Este último é inútil se as manchas já tiverem algumas horas. Isso aqui, no entanto, parece funcionar perfeitamente, seja o sangue novo ou antigo. Se esse teste já tivesse sido inventado, centenas de homens que agora andam por aí em liberdade estariam pagando por seus crimes há muito tempo. É mesmo? Murmurei. Casos e mais casos criminais esbarram seguidamente nesse ponto. Um homem se torna suspeito de um crime talvez até meses depois que ele foi cometido. Suas roupas de baixo ou as calças são examinadas e revelam manchas pardacentas. Serão manchas de sangue, lama, ferrugem, frutas, de quê? Esta é uma questão que tem confundido muitos especialistas. E por quê? Porque não havia um exame de laboratório confiável. Mas agora temos a reação Sherlock Holmes, de modo que não haverá mais dificuldades daqui por diante. Seus olhos cintilavam enquanto ele falava, e levando a mão ao peito, fez uma mesura, como se agradecesse a alguma multidão gerada por sua imaginação. Aceite os meus parabéns. Falei, bastante surpreso com seu entusiasmo. Houve o caso de von Bischoff em Frankfurt no ano passado. Se esse teste já existisse, ele certamente teria sido enforcado. Houve também o caso de Mason em Bradford, o do famigerado Miller, o de Lefebvre em Montpellier e o de Sanson em Nova Orleans. Enfim, eu poderia enumerar uma série de casos em que esse teste teria sido decisivo. Você parece um calendário ambulante de crimes, disse Stanford, rindo. Você poderia lançar um jornal nessa linha. O título seria Noticiário Policial do Passado. Sem dúvida, seria também uma leitura muito interessante, observou Sherlock Holmes, colocando um pequeno emplastro no local da espetadela em seu dedo. Preciso ser cauteloso, continuou, virando-se para mim com um sorriso, porque estou sempre lidando com venenos. Estendeu as mãos enquanto falava e reparei que estavam salpicadas de emplastros semelhantes, além de descoradas pela ação de ácidos fortes. Viemos aqui tratar de negócios, disse Stanford, acomodando-se em uma banqueta alta de 3 pernas e empurrando outra, com um pé, na minha direção. Este meu amigo anda à procura de moradia, e como você se queixava de não encontrar ninguém para dividir as despesas, achei que seria interessante pô-los em contato.
Sherlock Holmes pareceu encantado com a ideia de dividirmos acomodações. Estou de olho em um apartamento na Baker Street, anunciou, que seria perfeito para nós. Espero que o cheiro de tabaco forte não o incomode. Costumo fumar tabaco de marinheiro, respondi. Muito bem. Em geral tenho produtos químicos em casa e de vez em quando costumo fazer experiências. Isso incomodaria? De modo algum. Vejamos quais são os meus outros defeitos. Volta e meia fico irritadiço e de boca fechada por dias inteiros. Não vá pensar que estou zangado quando me comporto dessa maneira. Basta deixar-me em paz e logo tudo voltará ao normal. E você? O que tem para confessar? É muito melhor que dois sujeitos fiquem conhecendo seus piores defeitos antes que comecem a morar juntos. Achei graça naquele interrogatório. Tenho um filhote de bulldog, falei. E faço objeção a qualquer tipo de barulho, porque estou com os nervos abalados. Além disso, costumo levantar-me em horas impróprias e sou terrivelmente preguiçoso. Ainda tenho outros defeitos quando estou bem de saúde, mas, no momento, estes são os principais. Inclui o som do violino em sua categoria de barulhos? Ele perguntou ansioso. Depende do executante, respondi. Um violino bem tocado é um presente para os deuses, mas quando acontece o contrário... Oh, então está tudo bem, exclamou Holmes, com uma risada satisfeita. Acho que podemos considerar o assunto resolvido, isto é, se ficar satisfeito com os aposentos. Quando iremos vê-los? Venha me encontrar amanhã ao meio-dia e iremos juntos para resolver tudo, respondeu ele. Certo, ao meio-dia em ponto, falei, apertando-lhe a mão. Deixamos que ele voltasse ao trabalho com seus produtos químicos e juntos, eu e Stanford seguimos para o meu hotel. Por falar nisso, soltei de repente, parando e virando-me para meu companheiro. Como diabo ele soube que vim do Afeganistão? Meu companheiro esboçou um sorriso enigmático. Esta é justamente a pequena peculiaridade de Holmes, disse ele. Muita gente gostaria de saber como ele consegue descobrir as coisas. Oh, então é um mistério, exclamei, esfregando as mãos. Isso é muito estimulante. Sou-lhe grato por ter feito o contato. Como sabe, o homem é o estudo adequado da humanidade. Pois então, estude-o, disse Stanford ao despedir-se. Imagino que Holmes seja um problema intrincado. Aposto como ele descobrirá mais coisas a seu respeito do que você conseguirá descobrir a respeito dele. Até breve, Watson. Até breve, respondi. E entrei em meu hotel, sentindo um profundo interesse por meu novo conhecido. Obrigado por me acompanhar nessa leitura. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Comente também quais outros livros você gostaria de ver por aqui. Se desejar adquirir este ou outros livros, deixei o link na descrição e no primeiro comentário. Até a próxima leitura.